2 de agosto de 2022, primeiro ano F. Pessoal, relação entre arcos e ângulos na circunferência. Primeira coisa, circunferência. Vamos definir aqui o que é circunferência. Tá? É diferente de círculo. Circunferência é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer um contorno aqui, ó, da circunferência. Nessa bolinha aqui, ó, isso que eu contornei é a circunferência, ok? Então a circunferência é só o contorno. Círculo seria esse contorno, ok? O contorno também faz parte do círculo, só que o círculo é toda a parte de dentro. É a parte de dentro e a circunferência. A circunferência só é o contorno. Tranquilo? Centro. O centro é um ponto em que está na mesma distância de toda a circunferência. Tá? Esse ponto aqui ele vai ser importante para a gente, porque logo a gente vai estar trabalhando com ângulos. E aqui a hora que a gente estiver falando de ângulos, basicamente a gente vai falar de dois tipos de ângulo. O ângulo central, que é esse ângulo que parte a partir do centro com qualquer abertura. Falando nisso, isso daqui, ó, que eu estou riscaninho aqui, ó, isso aqui chama-se arco. E aí você já começa a entender toda essa minha fala, porque está aqui no título, ó. Relações entre arco e ângulos. A gente vai ver que relação que tem esse arco com esse ângulo e com outro ângulo que vai aparecer também. Quando eu ponho um ponto aqui, ó, e ligo esse outro ponto, isso aqui a gente chama de ângulo inscrito. Então eu tenho o ângulo central que parte do centro e o ângulo inscrito que está na beiradinha aqui. Tranquilo? Pessoal, hoje a aula vai ser bastante teórica, tá? Deixa eu falar um pouquinho aqui do raio que eu estava passando aqui, vi de relance aqui, ó. Raio. Todo mundo sabe o que é o raio, né? Ou não? Sim. Raio. Ele liga o centro da circunferência. Vou pegar outra cor aqui. Ele liga o centro da circunferência até a circunferência, propriamente dito, numa reta, num segmento de reta. Falando em segmento de reta, eu já havia explicado para vocês o que é reta, o que é semi-reta e segmento de reta, né? Estão lembrados? Sim ou não? Reta. Isso. Ela não tem nem começo nem fim. Ela cresce para os dois lados. Geralmente, quando a gente vai falar de uma reta ou dar nome para uma reta, é uma letra minúscula. Então, reta S, reta T, sempre letra minúscula. Semi-reta. Semi-reta é uma reta que ela tem começo, mas ela não tem fim. Como é que a gente escreve uma semi-reta? O ponto a gente começa com uma letra maiúscula. Para escrever a semi-reta a gente põe um outro ponto aqui. E aí a gente escreve assim, ó. AB, só que a gente coloca uma setinha aqui em cima. Então se eu for falar da reta S, eu só vou colocar o S. Se eu for falar da semi-reta AB, dessa reta que começa com A e vai até o infinito, eu vou escrever AB e colocar uma setinha em cima. Segmento de reta, ela tem início, e ela tem fim, tá? Como é ponto, vai ficar desse jeito. E aí a gente escreve o segmento de reta desse jeito aqui, ó, sem a setinha, ok? Então sempre que tiver alguma representação desse jeito, deixa eu ver se tem aqui para baixo. Aqui não tem. Aqui já é arco.
mas invariavelmente aparece esses segmentos. Eu não sei se eu vou achar aqui fácil, mas aparece de vez em quando arco, arco. Ali, ó. Tá vendo? Segmento de reta, tá? Deixa eu voltar lá pro primeiro slide onde a gente estava. Primeiro. Oi. Estamos aqui? Alguma dúvida aqui? Elementos da circunferência. Vamos lá. Eu coloquei os nomes aqui embaixo e alguns eu já defini. Raio, segmento, que liga, une, acho que melhor une. Opa. Que une, une o centro à circunferência. Circunferência. Que lindo, ok? Então veja, nesse desenho aqui tem 3 raios demonstrados. Tem 3 segmentos que vão ligar daqui até aqui, ok? Não ficou reto? Quero que fique reto. Aqui também, outro raio, para ficar reto, não ficou, fica reto. Tem que mandar, senão ele não fica. Agora ficou, obedeceu, ok? E assim, poderia ter outros. Todos os raios aqui têm a mesma medida, tá? Quando a gente fala raio, se aqui é 1, que vai ser 1, que vai ser 1, que vai ser 1. Qualquer raio que eu desenhar aqui vai ter a mesma medida. Segundo ponto, corda, segmento, que une 2 pontos, nossa que 2 feio, 2 pontos da circunferência. Lembrando que circunferência é o contorno. Então, por exemplo, esse ponto até esse ponto é um segmento de reta que está ligando um ponto na circunferência até outro. Isso daqui é uma corda, ok? Qualquer linha que eu fizer que ligue um ponto na circunferência até outro ponto na circunferência vai ser uma corda. Tranquilo nessa definição? Diâmetro. Diâmetro. Corda que passa pelo centro e divide a circunferência em 2 metades. Vou fazer por aqui, acho que vai ficar mais fácil de entender por a cor laranja. Ó, esse aqui é o diâmetro. É uma corda porque liga o ponto A ao ponto B, 2 pontos da circunferência, tá? Ele passa pelo centro e divide a circunferência em 2 metades iguais. Então eu tenho uma primeira metade aqui. Deixa eu escolher uma outra cor, amarelo. Aí essa outra parte aqui é para ser metade da circunferência. Então a gente percebe que tem um pedaço para cima e um pedaço para baixo. O diâmetro dividiu no meio. Tem uma relação importante aqui do seguinte: o diâmetro é 2 raios. Então veja, ele começou aqui e terminou aqui, mas ele passou pelo centro. Então ele tem um raio, 2 raios. O diâmetro são 2 raios, ou você pode falar também que o raio é a metade do diâmetro. Tranquilo até aí, gente? Hoje a aula, como eu disse, vai ser bastante teórica. Eu preparei 15 slides, a gente só está no primeiro.
Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, a partir do 10º ou 11º, vem os cálculos. E aí a parada começa a ficar prática. E aí vocês vão ver que o negócio é embaçado. Cada exercício desse de circunferência, ele é bem difícil. Alguns são fáceis, esses aqui, dois aqui, todos eles são muito tranquilos. Mas muito tranquilo mesmo. São. Tá? É que a gente precisa entender o que é esse ângulo, o que é esse, qual a relação que eles têm em relação ao arco. Tá? Então é por isso que precisa de uma parte teórica primeiro. Depois que a gente fizer essa parte teórica, que eu falar todos esses trem aí que eu preciso falar, e a gente está só no comecinho, falta definir arco ainda, né? Aí a gente entra para as contas, mas vocês aí vão até arrepender, porque vocês vão ver que é difícil. Não é que é difícil, como é que eu vou explicar para vocês? Essa parte teórica, que vai embasar os nossos cálculos, ela é relativamente fácil de fazer. Mas o que é difícil é você enxergar na hora do exercício. É como se fosse um quebra-cabeça, parece que você tem que virar para cá, virar para lá, dar um jeito assim de encontrar a relação teórica para chegar no resultado, tá? Então, finalmente, aqui uma parte importante, a gente precisa definir o que é um arco. O que é um arco? Deixa eu pegar uma cor aqui que ainda não tenho usado. Deixa eu pegar um verdinho aqui, vamos ver se vai aparecer bem. Vou pegar o vermelho. Pessoal, isso daqui, ó, essa curvinha aqui, tá vendo? Isso daqui é um arco, tá? Eu escreveria, ele vai do A até o D, não vai? Do A até o D, eu escreveria assim, ó, A, D, ops, não tio não, e faria um arcozinho em cima. Se eu escrevesse AD e fizesse uma reta, eu ia formar uma espécie de triângulo aqui, ó, tá? Ficou muito riscado, deixa eu apagar um pouco. Ó, se eu fizesse uma reta daqui até aqui, eu ia marcar assim, ó, AD, segmento de reta. O arco, ele é aqui por fora. Ele é curvo. Ele é arco, né? Arco. A gente só vai ter um pequeno problema com o arco. Eu falar que o arco AD, tá certo? Tá certo. Só que como é que eu faço para escrever esse arco aqui, ó? Que começa aqui no A, passa por aqui, dá a volta na circunferência quase inteira e para no D. E para aqui no D. Ele não foi também do A até o D? Foi do A até o D. Então, AD. Aí para resolver esse problema, geralmente, quando é o arco pequenininho, a gente nem precisa falar, mas a gente pode usar o termo arco menor. No menor aqui ficou feinho. Vamos escrever de novo. Menor. E esse AD, que passa aqui por fora, obviamente ele seria o arco maior. Então eu posso fazer essa nomenclatura. Arco menor, maior. Ixi, maior. Maior. Ok? Posso fazer desse jeito. Ou, ainda, e vocês vão ver que vai acontecer com mais frequência, vamos supor que eu quero falar a respeito do arco C até o A. Esse arco aqui, ó, tá ficando tudo rabiscado, eu vou dar uma apagada depois geral, tá? Esse arco. Então eu vou colocar A, C ou CA. Não tem um D aqui no meio? Eu posso colocar o D aqui no meio também e fazer assim, ó. O arco ADC, A,
DC, ele é único. Eu não preciso falar que ele é o maior ou que ele é o menor. Porque o A até o C, passando pelo D, só tem esse. Então, esse aqui é uma outra nomenclatura que vai acontecer. Só que ficou feio de novo, né? Então, pode acontecer de ter assim e pode acontecer de estar 3 letras. Justamente para você saber de que pedacinho que a gente está fazendo. Ou está falando, tá? Vou dar uma apagada nisso aqui para gravar o... para depois Apaga, Zé. Não tá querendo apagar? O nome dele é Zé. Ok? Só para dar uma limpadinha aqui, que estava muito suja a tela. E faltou definir aqui ainda, né? O que é o arco? O arco, então, com que cor que eu faço? Vou fazer com a cor amarela. O arco é um pedaço, é parte da circunferência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para baixo. Não, vamos para o slide 2. O slide 2, galera, ele meio que já vai falar o que eu já falei aqui para vocês. Então, ó, arco EG. E agora? Ele tem uma parte azul, que é o arco maior. E ele tem uma parte rosa, que é o arco menor. Para resolver esse tipo de problema, a gente coloca esse ponto aqui, ó, tá? Esse valor aqui no meio. Então, aí eu paro com essa história de arco maior e arco menor. O EHG. Deixa eu ver aqui, ó. O arco maior como EHG, o arco maior. Tá? EHG. Ele vai do E até o G, passando pelo H. E o arco menor como EFG. Essa nomenclatura aqui ela é mais comum. A gente usa isso com mais frequência. Tá certo? Então, se tiver 3 pontos, é justamente para você indicar esse arco aqui, você saber de onde que você está falando. Acho que vai ser para o próximo slide, vamos ver. Não. Posições relativas entre reta e circunferência. Vou meio rápido aqui, só vou explicar, depois eu explico isso. Vamos pegar uma circunferência. Vou pegar um rosinha aqui em homenagem às meninas. Circunferência, ok? Posições relativas entre reta e circunferência. Pessoal, presta atenção. Ou a reta passa por dentro da circunferência, ou ela passa por fora da circunferência, ou ela vai passar exatamente em um único ponto. Até preciso mudar agora aqui, para que ela fique exatamente num único ponto em cima da circunferência. Não tem jeito de uma reta não estar numa dessas 3 posições. Ou ela corta toda a circunferência, ou ela passa em cima da linha, ou ela está ali para o lado de fora. Aí, galera, deixa eu ver se eu consigo virar aqui para eu escrever bonitinho. Essa reta que passa aqui fora, a gente chama ela de reta externa. Reta externa. Ok? Essa reta que passa em cima da linha é uma reta tangente. Lembrar da minha piadinha lá? Lembrar, né? Toda vez que vocês ouvirem de tangente, só o pessoal que fez 9º ano comigo vai lembrar da piadinha. Uma piadinha legal pra caramba. E ainda tem mais uma reta aqui que tem nome. Essa reta que corta
e marca 2 pontos na circunferência, é uma reta secante. Secante, tangente e externa, tá? Aí, tô querendo passar meio rápido por isso, justamente pelo seguinte. Perpendicular é uma reta que forma 90 graus, tá? Dá para ver branco? Dá até para ver que tem um amarelo ali. Então, essa reta aqui é uma reta perpendicular. O comecinho dela aqui, ó, esse ponto em que a reta perpendicular começa, é chamado de pé da perpendicular. Pé da perpendicular. É o ponto em que a perpendicular começa. Perpendicular, 90 graus. Certo? Esse comecinho aqui a gente chama de pé da perpendicular. E aí, vamos lá. Nós estamos estudando posições entre reta e circunferência. Eu já passei, já fiz o spoiler aí, já meio que contei toda a resposta, toda a história, mas ó, o ponto P é exterior à circunferência. Então, oi? Sim, sim. Essa já está deixando de copiar, tem o pessoal até dormindo, né? Quero ver se vai depois tirar nota na prova. Daqui a pouco vai ter os exercícios aí, ó. Mas vai estar gravado também, né? Então, beleza. Então, olha só. O P, o que é o P? O que é esse P? É o pé da perpendicular. Tem um ponto aqui, ó. Pé da perpendicular. Aí, tá? Então, o pé da perpendicular, ela forma uma reta exterior. Nome da reta, reta externa. Já havia falado lá para vocês, ou a reta fica por lá de fora, ou ela passa em apenas um ponto da circunferência, ela é chamada de reta tangente. Isso aqui é importante, vai ter uma relação métrica em cima da tangente, tá? Ou ela, deixa eu ver se vai cortar em 2 pontos, a reta vai cortar em 2 pontos, e aí a gente chama de reta secante. Secante quando corta e tem 2 pontos, tangente quando toca só em um ponto, tá? E externa não toca na circunferência. Além disso, para nós vai acabar sendo até menos importante, mas vai ter também posições relativas entre duas circunferências. Aqui, gente, vão ser 6 casos. Primeiro caso, circunferência externa. Uma bolinha está fora da outra. Ok? Existe uma relação, digamos assim, entre as distâncias dos centros das circunferências. Tá? Ela vai ser maior do que a soma dos raios. Ops, não era para riscar assim. Tá? Mas por enquanto, circunferências externas, 2 bolinhas que estão uma fora da outra. Tranquilo? Bom, segunda característica, ou segunda possibilidade, segunda possibilidade, essas circunferências serem tangentes externamente. As bolinhas estão do lado de fora, só que elas se tocam em apenas um ponto, certo? Então, acho que é isso, não tem muito o que falar, tá? A distância entre os centros vai ser igual à soma dos raios. Mas vamos para o próximo. Essa aqui foi a segunda, né? Falei que eram 6. Vamos ver se vão ser 6 mesmo. Terceira. Se tem a tangente externa, vai ter que ter, ou tem, a tangente interna.
é uma bolinha dentro da outra, mas que se tocam em apenas um ponto aqui, ó. Então isso aqui é tangente interna. Acho que eu vou ter que mudar de slide. Vou. Já estou no 5º slide, ó. Tava demorando, mas já foi, ó. Eu só não escrevi, né? Primeira, segunda, faltou escrever que essa aqui foi a terceira. Terceira, agora vamos pro próximo. Essa aqui é a quarta. Secante. Já dá para perceber, sempre que falar de secante, vai ter 2 pontos aqui onde ela se corta. Então ela não está para o lado de fora, ela não está para o lado de dentro. E ela está cortando uma circunferência, corta a outra em 2 pontos, formando 2 arcos. Ó. Tem um arco aqui, tem um arco aqui. E aí a gente entra em outro problema. Se eu falar assim, vamos supor que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, e eu só colocar arco AB, estou falando de qual? Desse ou desse? Então, lascou, justamente. Você precisa colocar um C aqui e um D aqui, ó. O arco daí A, C, B. Ou o arco A, D, B. Ok? Então tem que tomar cuidado com essas histórias de arco para a gente saber qual que é um e qual que é o outro. Tranquilo aí a circunferência secante? Não está dentro, não está fora. Uma está cortando a outra. Marca 2 pontos, tá? Isso é uma secante. Circunferências internas. Uma bolinha está dentro da outra. E a última, essa aqui foi a quinta, né? Eu tinha colocado 4 na outra, sempre estou esquecendo desses números. 4, 5. E aí tem a última. Ela também é interna, só que ela tem uma característica a mais. O centro é o mesmo. Elas são concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro. E finalmente, nós vamos para algumas relações que vai ter conta. Aqui começa a nossa encrenca. Até ali foi dar para dar nome aos bois. Coisas que acontecem, coisas que vão acontecer, situações, nomes. Tem algumas relações matemáticas de distância de uma circunferência para outra. Está ali no livro. Mas aqui começa a ficar mais interessante. Ângulo central. Se eu puder falar para vocês copiarem, copiem isso aqui, ó. Ângulo central. Saibam o que é um ângulo central. O centro não é esse aqui? Ângulo central é esse ângulo. Invariavelmente vai aparecer para vocês calcularem qual é o ângulo central. Só que além do ângulo central, o ângulo central, esse ângulo aqui, ele também define a medida do arco. O ângulo central, ele descreve um arco e esse arco tem a mesma medida do ângulo central. Por exemplo, para que vocês entendam, fique claro. Fala um ângulo aí para mim. 15? Que seja, está meio pequenininho aqui para ser 15, mas tudo bem. Vamos supor que seja 15 graus. Se aqui é 15 graus, esse arco aqui também mede 15 graus. O mesmo ângulo daqui é o mesmo ângulo daqui, tá? Só está um pouquinho pequeno. Isso aqui está mais para 90, 100 do que... Vamos pôr aqui, ó, 95 graus. Se aqui é 95 graus, esse aqui é 95 graus. O que é para copiar? Ali, aquela ângulo central embaixo. Esse daqui? Não. Esse? É. No plano chama-se ângulo central a medida da circunferência, de uma circunferência, todo ângulo cujo vértice é o centro dessa circunferência. É isso aqui. Sim, pode copiar todo isso aqui. Tudo. Na verdade, assim, tem mais coisa que ficou para trás, só que ficou uma coisa mais teórica. E aí eu ficava copiando. É complicado. A gente tem pouco tempo. Tudo. Tudo. Tá?
Eu vou mandar o PDF lá para vocês também, tá? Pra gente até gastar menos tempo com isso daqui. O que você não está enxergando? Ângulo central. Menina, mas tu tá certo. Aqui. Eu não consigo aumentar. No plano, chama-se ângulo central de uma circunferência todo ângulo cujo vértice é ponta, é o centro dessa circunferência. Então, se esse vértice do ângulo, se essa ponta do ângulo for o centro da circunferência, esse ângulo é chamado de ângulo central. Cuidado com isso daqui, porque de vez em quando aparecem os ângulos que são assim, ó. E o ângulo está aqui. Esse não é ângulo central, tá? Aí as relações métricas dele mudam, são outras, dá para definir, vai ter conta para isso, mas são diferentes. Mas de fato está bem pequenininho, eu concordo com ela, assim, está parecendo letra de bula, né? E eu não consigo aumentar muito aqui, eu só copiei, isso tem no livro de vocês também, tá? É que eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo. Daqui outra parte importante, galera, é isso aqui, ó. Tá? Isso daqui é aquilo que eu falei para vocês. Esse ângulo é a mesma medida desse arco. Então, se aqui for 90, aqui é 90. Se aqui é 80, aqui é 80. A medida do ângulo, pode copiar essa de baixo também. A medida do ângulo central em graus ou em radianos é, por definição, igual à medida do arco. É aquilo que eu falei, tá? Esse ângulo central, a medida é igual a esse ângulo aqui. Foi? Até de baixo a medida também? Isso. Esse aqui principalmente. No meio, ângulo central. Essa letrinha que está aqui, ó, é uma letra grega. É um alfa. É uma letra assim, ó. Tem gente que faz a letra assim, eu acho feio. É um A e um C junto, é assim, ó. Mas enfim, cada um com seus cada qual. Pode escrever aí do jeito que vocês quiserem. O alfa é assim. Tá? Assim, isso é um alfa. Vamos lá. Próximo. Ângulo inscrito. Pessoal, ângulo inscrito é esse carinha aqui, ó. Importantíssimo também. Mais coisa para vocês copiarem aí, ó. Ângulo inscrito. Eu queria que coubesse isso daqui, ó. Tudo isso. E aqui eu vou mostrar uma relação que existe entre um ângulo inscrito e o ângulo central. Isso vai salvar vocês aí em algumas questõezinhas de matemática que vão aparecer. O ângulo inscrito, esse B aqui, ó, esse beta, na verdade, é uma letra grega. É assim, ó. Beta. É um B com a perninha esticada. Esse B, ele é a metade
do ângulo central. Então, por exemplo, vamos supor que isso daqui meça 100. Se isso aqui mede 100, esse daqui vai medir 50. Então vai ter exercício, por exemplo, que ele vai estar falando que esse arco aqui, ó, sei lá, mede 120. Lembra que eu falei que o arco é a mesma coisa que esse ângulo? Se esse ângulo é 120, ali vai ser 120. E aí aqui vai passar a ser 60. Deixa eu apagar meus rabiscos aqui, que eu comecei com 100, depois mudei para 120. Então, ó, se isso aqui é 120, esse aqui é 120. E esse aqui necessariamente vai ser 60. Copiaram? Deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui, ó, para vocês copiarem isso aqui também. Que isso aqui é essa relação que eu falei ali, ó. Tá? Isso daqui é importante. É a bola, né? Oi? É a bola. Uma bola? Futebolzinho? Uma bolinha. Esqueci, né? Tô entendendo nada. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Existe um programa, pessoal, inclusive um aplicativo, dá para colocar no celular, eu tenho no meu celular, inclusive. Fica a dica aí que ele dá algumas respostas, você só precisa saber trabalhar com ele, fazer os desenhos e coisa e tal. Não é uma coisa tão fácil assim também. Mas ele dá todas as respostas pra gente, porque ele já tem essas relações. Eu vou abrir ele aqui. Ele só tem um problema. O texto dele é muito pequeno e eu não consigo modificar. Por exemplo, esse 1, 2, 3, 4 aqui, ó, esses números, esse plano cartesiano, ele é desse tamanho e ele é desse tamanho, não adianta. Eu posso até aumentar assim, mas ele vai continuar os numerozinhos, as definições iguais. Tá? Sim, depois vou colar. Então, eu ia falar justamente isso. Quando eu colocar lá no YouTube, aí vocês vão conseguir perceber mais fácil. Tá? Eu só tirei as malhas, eu vou fazer um círculo aqui, ó. Não no YouTube para ver se aumenta. Não aumenta. Aqui, esse daqui ele não. Posso pesquisar depois, agora eu entendi o que você quis dizer. Mas eu nunca vi, toda vez que eu vi alguma apresentação, ó, por exemplo, esse aqui é um C. Mas como é que vocês enxergam daí, né? Aqui tem um centro A. Fica difícil de enxergar em algumas coisas, então, que eu vou falar de número. Vocês vão precisar acreditar em mim, tá? Eu só estou apagando essas letras porque ela não é importante. Esse aqui é o ponto central. Então eu vou fazer primeiro, ó, vou escolher aqui, cadê? Segmento de reta. Onde que está você? Segmento. Então eu vou fazer primeiro um ângulo central. Um ângulo central aqui, outro ângulo central aqui, ok? Ângulo central. Deixa eu fazer um ângulo inscrito. Ângulo inscrito. Agora eu vou medir esses ângulos. Primeiro eu vou tirar essas letrinhas pequenininhas que elas só estão enchendo o saco aqui, ó. Não é que eu tiro, eu consigo ocultar ela. Consigo fazer assumir a linha também. Vamos lá. Pessoal, ângulo central. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Consegue ler o que está escrito aqui? Está escrito 97,33. Só que eu vou fazer o seguinte.
Eu só vou fazer um arredondamento aqui para 0 casas. Então ele vai arredondar aqui no caso para 97. Tá? Vou puxar um pouquinho. Ó, tá 100 graus. Tá? Então essa é a parte chata. Vocês vão ter que meio que acreditar em mim. Depois vocês olham. Depois que eu postar isso aqui lá no YouTube, aí vai ficar mais fácil, porque vocês vão estar olhando para a tela. Vai ficar mais fácil de enxergar. Tá certo? Vou medir esse outro ângulo. Qual é a propriedade que eu havia dito? Se aqui é 100, esse aqui é a metade. Ó, puxo para cá, puxo para cá. Deu errado. Vamos tentar de novo. Agora vai. Para onde eu não sei. Vou até colocar outra cor, hein? Vamos ver se estou atrevido aqui. Esse ângulo, eu quero que ele fique com outra cor. Pronto, vermelho. Ó, então em verde está o ângulo central. Em vermelho, ângulo inscrito. Se eu mudar esses tamanhos aqui, ó, estou aumentando o ângulo. 110. Aqui está 55. Deixa eu fazer uns recortes aqui, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Eu colo lá depois uma página lá, só para ficar mais visível para vocês. Ó, recortei. Onde que é o aplicativo aqui? Vou abrir mais uma página, só para mostrar para vocês que eu acho que quando eu colocar aqui, fica fácil de ver. Aí, boa! Tá? Só que ficou numa parte justamente que eu não gostei. Vamos voltar aqui. É que eu coloquei 105 e a metade de 105 é 52,5. Ele arredondou para cima, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, 120, tá? Se é 120, valeu o teste lá, vai funcionar. Então eu recorto daqui, ó. Recorto daqui. Jogo lá naquela página. E aí vocês conseguem enxergar melhor, ó. 120, 60. Tá? Então repare o seguinte. Fala um ângulo aí pra mim. 15. 15? O ângulo par. Vocês gostam de ângulo pequenininho? 57. Ó, 30 graus. Certo? Se aqui é 30 graus, aqui tem que ser 15. Olha lá. Vai um de cada vez, tá? Ok, pessoal? Conseguiram entender essa relação aqui? E isso daqui, gente, aqui agora tem esse aplicativo, tá? Depois vocês olhem lá. Eu acho fantástico. Quando o meu professor falou isso aqui, eu ficava meio... Eu acho que eu era meio doido. Acho não, né? Eu sou meio doido nisso. Então aqui eu coloquei 140. Na época que eu estudei, não tinha esse aplicativo. Não tinha nem computador direito, né? Aí o que acontecia? Eu peguei um compasso, um transferidor, e eu ficava fazendo um monte de círculo. Eu achava isso um absurdo. Como é que pode? Porque, por exemplo, ó, e se eu mudar esse ponto? Se eu mudar para cá, ele continua sendo 70, porque ele continua sendo a metade desse. Ele muda o ângulo aqui, mas muda o lugar do ângulo, mas não muda o ângulo. Ele só vai mudar aqui se eu mudar o ângulo do centro. Como eu não mudei o ângulo do centro, ele continua a mesma medida. Não interessa onde eu coloco, ele sempre vai ser a metade disso. Tá? Joga aí. Bolinha de café, 2 pontos positivos. Olha isso. Olha aí, coração dele, meu coração agora já até ganhou o professor nessa. Não sabia que eu ia café de mais pro coração? Faz? Então eu devo morrer cedo. Eu também. Ó, deixa eu colar lá. Eita, não era isso que eu queria. Vou criar mais uma página aqui, ó. Olha lá, ó. 70 a 140.
E aqui, gente, eu acho que eu já vou até aproveitar lá o aplicativo e vou mostrar para vocês mais uma coisa. Não importa a quantidade de ângulos inscritos que existam. Se ele tem o mesmo arco, vou fazer mais um ângulo inscrito aqui, ó. Vou pintar depois cada um de uma cor. Coloquei 3. Isso aqui vai ficar bem parecido com... Deixa eu medir eles. Então eu tenho o primeiro ponto, um primeiro ângulo inscrito aqui. Eu preciso apagar essas letrinhas também, né? Tem um outro ângulo aqui. Deixa eu copiar e colar lá para vocês enxergarem. Olha, todos eles são 70. Porque eles têm o mesmo arco. Se eles têm o mesmo arco, o mesmo ângulo de arco, as medidas deles também são iguais. E esses ângulos que são iguais são sempre a metade dos 140. Podia ter 10 ângulos aqui. Se esses dois pontos aqui são os mesmos, todos os ângulos que eu consigo fazer aqui são metade desse ângulo. Então, olha, deixa eu puxar para cá um pouquinho. Se eu voltar lá no aplicativo e diminuir o ângulo para o ângulo de 90 graus. Deixa eu achar um 90 aqui. 80, 91. Passou, opa, 90. Tá? Vou copiar e colar. Vocês vão perceber que cada um desses ângulos, vou colocar um de cada cor. Vou colocar esse aqui amarelo. Amarelo não aparece. Vou colocar ele azul. E esse outro aqui eu vou colocar ele laranja. Tá? Vocês vão observar que todos esses ângulos que são inscritos aqui, ele tem a mesma medida. Olha lá, ó. Aqui 90 graus, 45, 45 e 45. Já conseguem resolver algumas questões, pessoal. Se vocês olharem lá no livro de vocês, dá uma olhadinha na página 10. Dá uma olhadinha na página 10, vê se já não tem algum desenho, ó, parecido com esse. 10 e 11, né? Pode olhar na 12 e na 13 também. Vou também. Mas vamos lá, ó. Eu estava no slide 6, aqui, falando do ângulo central e do ângulo inscrito. Aí eu usei o aplicativo e criei mais 2 páginas aqui, ó, justamente para a gente ver essa relação de metade aqui, tá? Primeiro do ângulo central com o ângulo inscrito e depois de vários ângulos inscritos. Oh, era ali mesmo, só que aqui para baixo. Vários ângulos inscritos, sempre é a metade, não importa, o ângulo é igual, é o mesmo. Então agora no próximo slide, reparem, é isso que eu estou falando, tanto esse ângulo A, quanto esse ângulo E, quanto esse ângulo D, ele vai ter a mesma medida. Ângulos inscritos em um mesmo arco são congruentes. Isso aqui é uma afirmação importante. Vocês falaram que é a 7, né? Eu vou procurar essa 7 e vou responder ela para vocês já. Ó, isso daqui que eu estou grifando, vai responder a questão 7 que vocês estão falando aí. Tá? Deixa eu achar a questão 7. 2, 4, 5, 7. Olha só. Vou fazer essa questão 7 aqui com vocês. Já, agora. Esse ângulo aqui, ó. Se o ângulo mede XOW
mede 80. O que é XOW? Se esse ângulo aqui, ó... Ops, não é esse não. É daqui até o X, é daqui até o W. Era para fazer reto, né? Daqui até aqui. Ou não quer ficar reto, não. Fica reto, Zé. Tá? Esse ângulo aqui, esse ângulo é de 80 graus. Se esse ângulo é de 80, esse daqui é de 40. Esse daqui é 40. Esse ângulo é 40. Certo? Se ele é 40, é para medir, ó, XYW. XYW. Esse aqui é 40. XZW. XZW. Esse também é 40. XTW. XTW. Também é 40. 40 mais 40 mais 40 dá quanto? Respondido. Ok? Só muda o local do ângulo, a medida é a mesma. Muda o ponto do ângulo. O ângulo, né, a medida do ângulo é a mesma. Tá? A gente estava no slide 9, né? Tem mais contas ali que dá para responder já, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, aqui é assunto. Acho que agora mudou 2, né? Esse aqui também é assunto. Que eu tenho que falar, mais assunto, só que eu acho que depois desse aqui tem conta. Ah, essa conta aqui é difícil. A 1 é bem difícil. Ó, esse aqui vocês conseguem fazer. Tá? Ou deveriam conseguir. Se aqui é 60, esse ângulo aqui também é 60 graus. Isso aqui, gente, nem foi abordado, mas chama ângulo oposto pelo vértice. Oposto pelo vértice. Isso é um assunto que geralmente a gente vê no 8º ano. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Se aqui então, ó, esse ângulo, ele é oposto a esse. Se aqui é 60, esse ângulo é 60 e esse outro arco aqui também vai ser 60. Ok? Pessoal, não precisa pedir não, tá? Um por vez pode ir. Quanto que vale o X aqui, ó? 50. Acabou. Então tem algumas continhas ali da 1. Daqui a pouco eu vou chegar nisso e vou explicar para vocês como é que vai funcionar até para a questão da nota, tá? Então tem algumas questões. Olha aqui, quanto que é o X? Quanto que é o X? 5, 3, 92. Olha só. Ele tem o mesmo arco aqui, ó. Se ele tem o mesmo arco, todos os ângulos que eu consigo escrever aqui dentro é o mesmo. Não muda. Dá até, se estivesse perguntando, dá até para calcular o ângulo central. Nossa. Tem hora que é melhor pegar a reta aqui, né? Ó. Dá até para calcular esse ângulo. Se aqui é 42, esse necessariamente vai ter que ser 84. Tá? É por isso que eu falei, vão ter exercícios mais fáceis, vão ter exercícios mais difíceis. Mas todos os exercícios vai fazer referência àquela parte mais teórica. Então vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Eu tô no slide... Nesse. Esse aqui foi o último que eu falei, né? Aí.
Agora sim. Já foi. Ah, outra coisa que dá para mostrar para vocês, é muito interessante isso daqui. Semicircunferência. Alguém sabe o que é semicircunferência? Semicircunferência? Vou melhorar. Metade da circunferência. Ok? Pessoal, do B até o C, isso aqui é o diâmetro. Só dá certo se for diâmetro. Isso que eu vou falar agora. Se aqui é o diâmetro, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser 90 graus. Não importa onde eu coloque esse ponto A, eu posso colocar em qualquer ponto aqui, ó, ele vai ser 90 graus. Vamos lá para o aplicativo. Esse já foi. Vamos arrastar ele para cima. Vou fazer um novo aqui, ó. Ligava aí, parceiro. Então tem a circunferência aqui. Deixa eu apagar esse G aqui também. Aí. Vou pegar um segmento de reta. Vou unir o centro até aqui. Vou unir o centro até aqui. Deixa eu dar uma trabalhada aqui nisso daqui. Porque ele não está reto. Eu preciso que ele fique 180 graus. Está 179. Por aqui para baixo, só para eu enxergar. Ok. O meu computador fica bem. Oi? Direitinho nesse computador. Ah, lembrei o que eu quero. Opções, arredondamento. Aí, tá belezinho. Agora tá bonitinho. Eu só não posso mexer nesses pontos, tá? Se eu mexer nisso aqui vai dar porcaria. Ó. Vou fazer o triângulo aqui. Vou primeiro. Deixa eu tirar essas letras que estão a mais aqui. Vou ocultar esse verdinho, que ele não é interessante. Não era isso que eu queria, objeto também? É isso. Vou medir esse ângulo, gente. Quando eu meço o ângulo, de vez em quando eu erro. Eu acho que vai acontecer isso aqui. Vamos ver. Aí, ó, ficou pro lado de fora. Tá? Acontece de vez em quando isso aqui. É só fazer do lado... Fazer ao contrário. Ó, até o símbolo dele aqui ficou quadradinho. Deixar aqui dentro. Deixar aqui, ó. Então, olha, não importa aonde eu arraste isso aqui, ó. Ele sempre vai continuar 90 graus, tá? Deixa eu copiar aqui e colocar lá só para vocês verem que não importa aonde eu arraste ele. Aqui. Mais uma página. Ctrl V. Podia até ser um pouquinho menor, né? Agora ficou até grande demais. Ó. Coloquei ele aqui no ponto. Ele continua sendo 90 graus. Se eu arrastar para o outro lado, vou colocar aqui em cima.
Deixa eu diminuir um pouquinho. Mas ele continua 90 graus. Tá? Ele continua 90 graus. Não interessa onde eu coloque esse ponto. Deixa eu pôr aqui do outro lado. Capturar e colar lá para vocês verem. Já deu para ver ali que está 90 graus, né? Isso é outra propriedade importante, tá? Até mesmo porque o triângulo com 90 graus, o famoso triângulo de Pitágoras, não é isso? Então vai ter bastante relação métrica aqui na circunferência que a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Alguém lembra do teorema de Pitágoras? Como é que é o teorema de Pitágoras? Isso. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Muito bem, que bom que vocês lembraram. Como é que esquece? É a vizinha se chama hipotenusa. Eu usei isso tudo lá de frente. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Passou muito. Esse eu tinha mostrado. Esse eu estava mostrando. Vamos para frente. Já vai bater sino ou não? Quadrilátero inscrito. Pessoal, esse eu não vou poderia mostrar também usando o aplicativo, tá? Mas esse eu vou pôr que vocês vão acreditar em mim. Se você somar esse ângulo com esse ângulo, dá 180. Tá? Então, se você fizer esse ângulo mais esse ângulo, dá 180. Ok? Então, veja bem, isso aqui pode gerar algumas continhas. Vamos supor, aqui esteja escrito 70. Aqui esteja escrito 20 mais x. E aí pede para você calcular o x. O que você vai fazer? 70 mais 20 mais x é igual a 180. Aí você resolve. Isso aqui dá 90, não é isso? Isso, ó, o cara é bom de conta ali, ó. Vai ser, aqui dá 90, então menos 90, 180 menos 90, x é igual a 90. Achei o valor de x. Pode acontecer. Outra coisa, a soma desses dois ângulos. Adivinha? Se eu somar o ângulo B com o ângulo D, como é que a gente pode escrever esses ângulos aqui, ou que está um na frente do outro? Vou responder vocês aqui, ó. A soma dos ângulos internos opostos é igual a 180. Num quadrilátero, tá? Essa propriedade, quadrilátero não é quadrado, tá? É qualquer figura que tenha 4 lados. Essa é uma propriedade do quadrilátero. Outra coisa que a gente pode constatar, então, é que se eu somar os 4 ângulos, se eu somar todos eles, vai dar 360. Já que essa soma dá 180, essa soma dá 180, se eu somar os dois, é o famoso 180, 180, 360. Ok? Nunca ouviram isso, né? Eu vou fazer a coreografia que a gente vai apresentar lá no show de talentos. A gente pega aquela musiquinha 180, 180, faz a coreografia. Os meninos tudo rebolando. A única pessoa que rebola aqui é o Francisco. Ah, o Francisco gosta de rebolar? Tá certo. Esse daí rebola. E o Daniel também. Ok, galera, vamos lá. Mais uma aqui, ó. Ângulo de segmento
ou ângulo ângulo semi-inscrito. Existe uma relação, isso aqui é uma perpendicular. Como é que eu sei que é uma perpendicular? Olha o símbolo aqui da perpendicular, ó, de 90 graus. Essa reta é uma reta tangente, ok? O A aqui seria o pé da circunferência. O ângulo X, ele pega essa reta e vai até aquela perpendicular. Então tem um pedacinho aqui, ó, que a gente não percebe, ele está por fora da circunferência. Por isso que a gente fala semi-inscrito, porque ele não está inscrito inteirinho dentro da circunferência. A maior parte do ângulo está dentro da circunferência, mas ele não está dentro da circunferência. Pessoal, conversa menos aí. Aliás, não converse. Tá? Aí é o seguinte, existe uma referência desse valor com esse ângulo. Esse ângulo X aqui, ó, ele vai ser a metade do ângulo central. Então, se o ângulo central vale 140, esse ângulo X vai ser igual a 70. É a metade dele. Ok? Não vou lá para o aplicativo, poderia fazer ele também. Aquele aplicativo tem em celular, tá? Se vocês quiserem. Manda no grupo depois. Tá, o nome do aplicativo é GeoGebra. É o nome do aplicativo é GeoGebra. Só que assim, ele não é tão fácil, ele tem bastante ferramentas e você tem que saber usar ele. Depois eu tiro um print aqui da minha tela. Eu acho que eu tive que formatar, eu ainda não tenho ele aqui no meu. Até foi bom eu lembrar. Eu preciso baixar esse aplicativo. Meu celular foi formatado. Vai instalar aqui. Esse aqui tem umas bolinhas assim, ó. Deixa eu mostrar aqui na tela, você já vai perceber. Ele tem o formato dele aí. Só um pouquinho. Esse aqui, ó. Esse aqui é o desenho dele, ó. Esse aqui é o desenho do GeoGebra, ó. Tá? Ele não é tão fácil de fazer. E quando vocês forem, se não me engano, deixa eu ver se é gráfica. Isso, aí vocês têm que ir em gráfica, aí ele aparece, mas não é tão fácil de usar, principalmente no celular. Eu sei que é possível, tá? Mas não é tão fácil de usar ele não. No computador eu faço miséria, no celular eu ainda não usei muito ele, tá? Mas a hora que você abrir lá a parte gráfica, ele vai aparecer assim, ó. Ele vai aparecer desse jeito, ó. Sem o círculo, mas vai aparecer isso daqui, ó. Tá? É só para mostrar para vocês que dá. Posso gravar esses arquivos que eu fiz, o desenho, e mandar para vocês, aí o aplicativo abre. Ele gera um arquivo, eu consigo gravar isso. Ele gera um arquivo. E aí se eu mandar esse arquivo com esses desenhos, vocês conseguem abrir, aí conseguem modificar alguma coisinha no aplicativo. Mas vamos lá, 12h30, eu ainda tenho algumas semicírculo, então, o ângulo semi-inscrito, ele é a metade do ângulo central. Ângulo excêntrico interior. Eu vou tentar dar uma resumida para não ficar muito confuso. Primeira coisa, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, seja esse ou seja esse, ele não é o ângulo central. O centro está aqui, ó, tá? Então ele não é o ângulo central. O ângulo central seria aqui, ó, certo? Não tem nada a ver com o ângulo central. Esse ângulo alfa, ele vai ser igual
a esse arco aqui, ó, AC, mais esse arco aqui, ó, ou seja, a soma dos dois arcos, a soma dos dois ângulos aqui, que ele não faz parte, tá? Que ele não faz parte, BD, dividido por 2. Vamos lá. Aqui é 60. Vamos supor que aqui seja 60. Vamos supor que aqui seja 150. Eu vou somar então 60 mais 150. Devia ter colocado o valor mais baixo, né? Mais fácil de somar. E vou dividir por 2. Dá quanto? 220? 210, né? Qual que é a metade de 210? 210? 145. Ainda achei que era 100, né? Não tenta justificar, não. Aí, galera, ó. Essa continha que eu fiz aqui de resumo, essa conta aqui que eu fiz de resumo, tá aqui, ó. Tá? Então, quando não tiver ângulo central e tiver essas figuras com esse formato, lembra dele aí, tá? Esse ângulo vai ser a soma desses dois dividido por 2. Esse é o ângulo excêntrico interior. Vai ter o ângulo excêntrico exterior. Cadê ele? Eu acho que é o último assunto. Se não for o último, é o penúltimo. Ângulo excêntrico exterior. Vou dar aquela resumida aqui, ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Sim. Esse é o ângulo excêntrico exterior. Ele vai ser o seguinte, esse ângulo beta, ele vai ser esse ângulo aqui, que é o ângulo central, certo? Vai ser esse ângulo menos o excêntrico exterior é menos. O interior é mais. Menos esse daqui. Fazendo tio. Dividido por 2. São bem parecidos. Um é mais. O interior é mais. O exterior é menos. Então, de novo, vamos lá. Aqui é 80. Aqui é 30. O que você vai fazer? Ângulo beta é igual esse ângulo aqui de dentro, tá? Esse pedacinho. Ele vai ser 80 menos 30 dividido por 2. 80 menos 30 dá 50. Divide por 2, 25. É só um exemplo de conta, nem sei se isso aqui é possível. Mas é possível que a gente pode fazer círculo maior ou menor, tá? Enfim, é assim que funciona. Isso que eu coloquei aqui, ó. Isso que eu coloquei aqui, tá aqui, ó. É o resumo para a gente chegar nos resultados aí das contas.